Ou se alguma vez já passou pela mente de vocês uma pergunta assim: será? Será que tudo isso é verdade? Será que esse fato de crer, pertencer a uma congregação, não apenas no sentido de sentido, mas no sentido assim de, será que realmente é isso? Né? Será que não é apenas uma construção social? Será que não é porque eu estou justamente em uma determinada cultura que então eu acabo me inserindo nesse meio? Às vezes até meio que sem muita escolha, né? Tem que acordar sábado de manhã para ir para a instrução. Agora vai para a escolinha. Tem departamento. Tem culto. Tem que ir no culto. Aí se eu não vou, meu pai e minha mãe ficam bravos. Se eu não vou, eu posso estar ofendendo a memória dos meus pais, enfim. Ou pode ser que... será que não é um sentimento geral em que as pessoas estão buscando algo e não sabem onde encontrar? Então, aqui pode ser que faz um certo sentido e por isso, então, eu estou aqui. Mas será que é verdade? Será que realmente isso que nós acabamos de confessar no Credo Apostólico, isso que nós estamos afirmando e ouvindo desde o início do nosso culto, será que realmente isso é verdade? Será que eu não estou perdendo tempo? Ou, uma outra pergunta, e se eu tivesse nascido numa outra cultura? Num outro país, onde isso de cristianismo não existe lá? O que aconteceria? Bom, são muitos sis, né? São muitas especulações. Mas essa pergunta, ela é um pouco interessante, porque ela pode trazer um questionamento muito sincero, que é este questionamento sobre a cultura. E de uma certa forma, nós estamos numa cultura cristã muito bem fundamentada, há mais de 2000 anos sendo trabalhada. O que nós chamamos de cultura ocidental, ela tem a sua base total na cultura cristã. Claro, podemos dizer que tem alguma influência ainda dos gregos, mas hoje, em 2025, nós poderíamos dizer, bom, vivemos numa cultura cristã? Sim. Até aqueles que não creem vivem nisso. Por quê? Porque há um senso de justiça que alguns vão até atribuir isso à natureza humana. Algumas pessoas que não creem vão dizer, não, mas o ser humano tem esse senso de justiça. Mas é um senso de justiça que quer, por muitas vezes, cuidar do oprimido, exaltar ou dar dignidade àquele que é oprimido, ao invés de oprimir. E nesse sentido, há um consenso, mesmo que não seja na prática, mas há um consenso da nossa cultura que quem diz isso ou quem faz isso é uma boa pessoa. Ou seja, eu não preciso fazer, mas se eu ouço alguém dizendo que nós precisamos cuidar dos marginalizados, que nós precisamos cuidar das minorias, ou que precisamos dar atenção aos necessitados, ninguém vai dizer que esse aí é um discurso ruim. Cristão ou não cristão vai olhar e vai dizer, olha, eu não vou te ajudar, tá bom? Mas é legítimo esse teu discurso. De uma certa forma, isso faz parte dessa cultura que nós estamos inseridos, com essa influência, obviamente, do que podemos dizer, então, chamar de cultura cristã. Porém, há uma outra forma de olharmos para essa questão da cultura cristã, não apenas agora no sentido de justiça e no sentido de convivência nessa sociedade, mas agora num sentido espiritual ou religioso. Então, podemos também observar
que há uma certa cultura cristã que ela meio que está no ar, assim. Você, mesmo não precisando ir em igrejas ou participar ou ser membro em algo, você consegue meio que sozinho, pelo menos ter ali no Instagram uma menção. Ou em algum momento, se alguém te pergunta, você crê em Jesus? Eu creio. Mas é meio que daquele sentimento assim, todo mundo está crendo, né? Eu acho que é até errado eu dizer que eu não creio. Aí eu vou ter que explicar por que eu não creio. Então é melhor eu falar que creio. Ou é melhor eu falar que tudo bem, eu gosto de Jesus, assim como eu gosto do Espiritismo, assim como eu gosto de outras religiões, enfim, do Deus da água, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou seja até mesmo na espiritualidade, na religiosidade, ou até mesmo nas questões sociais, das justiças, da dignidade, podemos dizer que vivemos uma cultura cristã. E isso pode mesmo nos incomodar um pouco. E aquela pergunta que eu fiz no início, ela pode ser respondida com: será? Será que não é? Será que eu estou aqui hoje justamente porque eu faço parte de uma cultura em que, por causa dessa cultura, por causa dessa forma, eu estou aqui hoje? Algo que na cultura não se é feito, mas nós podemos fazer, é justamente nós olharmos para o texto bíblico. E infelizmente, cada vez mais, até mesmo dentro dessa cultura, o texto bíblico é colocado em xeque por muitas vezes. Normalmente se diz assim, não é bem assim que quer dizer, não é bem assim que está escrito. Mas quando nós estamos com dúvidas, ou quando nós temos essas perguntas um pouco complicadas de responder, nós podemos voltar ao texto bíblico. E aí, vamos nos deleitar agora com o texto bíblico. Eu vou convidar vocês a vermos o que Deus diz então. Por que Deus diz que o que nós estamos vivendo aqui é verdade? E dentro da cultura cristã, se alguém diz assim, vamos olhar agora para o texto bíblico, pode ser que alguém pense, vai vir uma palavra de motivação, vai vir uma palavra de confirmação, vai vir uma palavra de extremo consolo. E aí nós temos no texto bíblico Deus dizendo a Isaías. E aqui um pequeno parênteses. Isaías fala sobre o seu chamado lá no capítulo 6. Até o capítulo 6, Isaías vai falando aquilo que Deus falou. Meio que para mostrar para o leitor, olha, eu não queria estar falando isso que Deus me mandou falar. Mas vocês precisam escutar. Então imaginem, nessa cultura que vivemos atualmente, na cultura que nós estamos inseridos, se alguém pega o texto bíblico e diz o seguinte: escutem, ó céus, prestem atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. Ele disse, criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe de nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. A terra de vocês está arrasada, as cidades foram destruídas pelo fogo. Na presença de vocês, os estrangeiros arrasaram a sua terra e ela ficou em ruínas. Os estrangeiros acabaram com ela. Só ficou Jerusalém como se fosse uma barraca de vigia numa plantação de uvas, como uma cabana numa plantação de pepinos, ou como uma cidade cercada pelos inimigos.
Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma. Estaríamos destruídos como Gomorra. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes, de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue dos touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre no pátio do templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Ai, Deus. Dá vontade de fechar a Bíblia no segundo versículo ali. Ainda bem que isso aí é para o povo de Israel. Era um outro contexto, outros tempos. Eles tinham uma cultura um pouco diferente da nossa. Eles não tinham rituais, eles tinham rituais religiosos. Nós não temos. Aqui já tem uma resposta. Será que realmente nós estamos aqui hoje por causa da cultura cristã? Não. O que Deus disse aqui pode muito bem ser dito para nós hoje. Quando, infelizmente, podemos ver a igreja, ou até mesmo nós mesmos, dando ênfase apenas em rituais que não valem nada por si, como uma forma de dizer, tá bom, olha Deus, a gente está fazendo aquilo que o Senhor mandou. De outra forma, não. Mas isso que o Senhor nos mandou, essa lei religiosa, né? Nós estamos fazendo. Essa lei cerimonial, nós estamos cumprindo. Porque isso te agrada. Isso te agrada, Senhor, ir no culto. Isso te agrada, Senhor, cumprir com os meus deveres de membro de uma congregação. Então, veja, eu não estou errado. Mas Deus... para quem às vezes está com um pouquinho de complicação psicológica, quando lê esse texto e ouve Deus dizendo o tempo todo que se enoja, que odeia o que eles estão fazendo, até dá um certo pavor. E precisa dar. Precisa mexer com a gente. E essa é o início de um texto bíblico. E por que isso é importante para nós hoje? Para nós termos essa resposta que eu dei muito bem esclarecida. Bom, não é por causa de uma questão cultural que nós estamos aqui hoje. Porque se fosse por uma questão cultural, certamente isso que nós escutamos aqui iria esvaziar os templos, iria esvaziar as congregações, para aqueles que iriam se arrepender em relação ao que escutaram aqui. E é muito importante nós ouvirmos o que Deus faz. Se Ele hoje ainda diz algo contra a própria cultura cristã, porque por muitas vezes aqueles que são do povo de Deus querem usar a cultura cristã, querem usar a forma de adorar, a forma de louvar apenas como um status ou apenas como um trunfo, no sentido de dizer, Deus, não fique tão brabo comigo porque eu tenho ido no culto. Eu tenho obedecido meu pai e minha mãe, mesmo não querendo ir, eu tenho ido. Então, olha só, eu tenho feito algumas coisas que o Senhor até pediu para fazer e que por questão de boa vizinhança eu tenho feito. E nesse sentido, Deus vem
e diz: "Ah, se você faz isso, tenho nojo." Olha, é difícil escutar isso. É difícil. Opa, aí voltou. É difícil escutarmos isso. Mas é preciso escutarmos. Porque, de novo, eu quero que vocês pensem muito sobre isso. Vocês não estão aqui por cumprirem uma agenda da congregação ou porque vocês estão numa cultura que levou vocês a terem isso. Por que vocês estão aqui? Vamos para outra resposta agora. Se nós ouvimos a resposta que nós não estamos aqui por causa de uma cultura, porque quando fazemos somente por isso, Deus vai dizer que tem nojo, que Ele odeia isso. Por que nós estamos aqui? Versículo 18, do mesmo capítulo 1 de Isaías. O Senhor Deus diz: venham cá. Vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Essa frase. Quantas linhas Deus usou para falar coisas duras sobre nós. Mas vejam essa frase, pelo menos nessa perícope. Mas eu os lavarei. Uma simples frase, vinda depois de um contexto ou de um texto sufocante e que mexe na ferida e que mexe no meu ego e que mexe na minha cultura, que mexe naquilo que eu por muito tempo, às vezes, coloquei a minha confiança. Deus vem e fica martelando o tempo todo que Ele odeia isso, mas Ele diz: vem cá, vamos conversar sobre outro assunto. Sobre esse assunto. Os pecados de vocês são nojentos e deixaram vocês com uma aparência ruim, vermelho escuro. Mas, eu vou dizer de novo, eu os lavarei. E vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Por que vocês estão aqui? Não é por uma questão cultural. Porque nenhuma cultura consegue chegar até nós e dizer essa frase: eu te lavarei. Porque qualquer cultura vai dizer: espere um pouco, eu quero te lavar, mas você precisa usar a água certa, da forma certa, e que pode ser que não vai lavar tudo porque você está usando algo errado, porque você não se encaixa nessa cultura. Porque você não se encaixa nessa forma de adoração. Quando nós ouvimos que quem nos lava é o nosso Senhor Deus, a resposta àquela pergunta que eu fiz, por que nós estamos aqui, ela pode ser muito simples também. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, que nos chamou para conversar sobre esse assunto, que é o que Ele é. E Ele vem então nos lava. As mãos que estavam sujas de sangue, o corpo que estava sujo de sangue, vai ser lavado. Mas como esse corpo é lavado? Como que nós somos lavados? E aí vem mais uma constatação no sentido de crermos. Por que nós estamos aqui?
Porque esse lavar é um lavar que vem através do sangue de um inocente. Não é o meu sangue. Não é o sangue dos meus antepassados. Não é o sangue dos apóstolos. Não é o sangue dos profetas. Mas é um sangue que lava, nos lava do pecado. Nos lava de tudo isso que Deus odeia, que Deus se enoja. As mãos cheias de sangue não são as nossas, mas são as mãos do próprio Filho de Deus, cheias de sangue e de perfurações, que nos mostram como é a morte, como é estarmos sem Deus, abandonados. Jesus faz isso. E quando ele ressuscita, as suas mãos não estão mais com o sangue. As suas perfurações já não têm mais sangue. O seu corpo já não tem mais sangue. E quando Jesus ressuscita, nós temos a certeza de que os nossos pecados, de que nós somos lavados a partir dessa ressurreição. Por que vocês estão aqui hoje? Por causa da ressurreição de Jesus Cristo. É por causa dela que nós somos lavados. É por causa dela que nós não temos mais sangue nas nossas mãos. É por causa dela que nós podemos encontrar esse descanso e essa certeza de que Deus nos chama para agora conversar com Ele. Deus não somente nos chama agora para conversar com Ele, mas assim como no texto de Isaías, continuando lá no versículo 19, depois de nos lavar, Ele continua. Se forem humildes e me obedecerem, vocês conhecerão das coisas boas que a terra produz. Vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. E lá termina dizendo, eu, o Senhor, falei. Se forem humildes e me obedecerem. Agora vamos dar um pulo a um outro contexto cultural, que nós poderíamos dizer lá em Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo, também no início da sua carta, fala sobre o juízo final, mas fala sobre a perseverança daqueles primeiros cristãos que, em meio a uma cultura, sendo perseguidos por crerem naquele que nos lava do pecado, são colocados em situações e até mesmo elogiados por permanecerem firmes, por permanecerem na palavra, por permanecerem lavados. Dois pontos, então, agora. Por que você está aqui hoje? Porque você foi lavado e porque agora você também vive numa cultura. E aí poderíamos entrar num grande debate aqui. Que cultura nós vivemos? Não é esse o meu ponto. Independente do que você entende por cultura ou onde você está vivendo, a consequência de Deus te lavar, ela continua sendo a mesma. Assim como foi para os Tessalonicenses, continua sendo para nós. E nessa carta aos Tessalonicenses, nós podemos ver que como resultado disso, nós agora somos pertencentes a um reino. Somos pertencentes a um povo. Ao povo do próprio Deus, assim como Deus falava do seu povo lá em Isaías, agora, a partir daquilo que nós somos lavados, nós somos pertencentes a um povo, e no meio desse povo, nós vivemos a alegria de pertencermos a Jesus. Por que você está aqui hoje? Porque Deus te chamou. Deus te chamou para conversar sobre esse assunto, que é a tua vida. E essa tua vida precisa ter esses ouvidos e essa humildade para ouvir que você é lavado. Que você agora está lavado do seu pecado.
Viva isso. Agradeça por isso. E aí seja humilde ao ponto de, a partir disso, cuidar do necessitado, ajudar aqueles que são castigados, a ficarem na presença do Senhor para poderem, a partir disso, também demonstrar que Deus quer lavar a todos aqueles que ainda estão sujos desse sangue, desse pecado. E que a partir do que nós anunciamos, dessa mensagem que nós anunciamos, muitos crerão que não vivem apenas numa cultura cristã, mas já vivem no reino eterno, num povo eterno, que por um milagre, cada um de vocês aqui faz parte dele. Aproveitem esse milagre. Vivam esse milagre, mas compartilhem esse milagre. Por que vocês estão aqui, então? A última pergunta. Para anunciar aquele que lava os pecados do mundo. Para anunciar aquele que é o Senhor da tua vida. É para isso que vocês estão aqui. Em nome do nosso Cristo, que vivo está. Amém.